Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Resta aqui 30 minutinhos. Vamos terminar 8 horas em ponto. Pode confiar que é verdade esse bilhete. Queridos, hoje é dia dos pais e já foi dito aqui por todos que antecederam da importância, da responsabilidade que a gente tem de ser pai. Cadê os pais? Levante as mãos aí. Isso. Se vocês se alegrarem e derem glória no sermão, eu vou sortear 3 Pix de R$ 100. Estou falando sério, eu não sei, com essa fé aí. Vou sortear 3 Pix de R$ 100 para 3 famílias comerem aquela pizza. Olha aí, ó. É isso. Vou sortear no final aí. A gente vai ver como é que a gente faz. Já tenho algo aqui na minha mente. Olhe para mim aqui. E ser pai é uma dádiva. Numa geração que está querendo ser pai de cachorro, de gato, pai de pet, Deus tem nos dado graça para sermos bênção na vida da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. Fácil não é e nunca vai ser. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente poderia pegar vários exemplos de pais, né? Abraão, eu vejo tão lindo ali, Abraão chamando Eliezer, falando assim, tu vai lá na terra da minha parentela, procura uma mulher para o meu filho que tenha a mesma fé, seja da mesma raça. Preocupação de não dar um jugo desigual para Isaac. Ele sabia o que Deus tinha entregado para ele. A gente vê Noé, numa época que não tinha a Bíblia diz que não tinha nem chovido. Esse homem demora 100 anos para fazer uma arca. Uma vez eu vi um pregador muito infeliz, abriu a boca e disse assim, Noé foi o pior pregador da Bíblia, que ele pregou e não ganhou nenhuma alma para Jesus. Eu disse para ele, Noé foi o melhor pregador da Bíblia, que ele colocou toda a família dele dentro da arca, Sem, Cã, Jafé, as noras e sua esposa. Enfim, só que quando a gente olha para a figura de Davi, a gente tem aqui um padrão, parece que bom, porque Davi é cheio de virtudes e cheio de falhas. Davi, ele vai de um extremo ao outro numa velocidade, irmão Alfredo, que a gente fica escabriado. Ele tinha muitos filhos, presta atenção para mim aqui, ó. Aminon, Absalão, Adonias, Salomão e Tamar são os principais. Lá na lista das crônicas tem a lista completa dos filhos que Davi tinha. Agora imagine um lar, apesar dele ser rei, Aminon de Ainoã, Absalão e Tamar de Maaca, Adonias, filho de Agite, e Salomão, famoso que vai sucedê-lo, filho de Betseba. E aqui a gente vai ver que um lar com muitas mulheres, com muitos filhos, e é inevitável, numa casa que os pais são pais dos filhos, que não tem filho de fora do casamento, já tem briga entre filhos, imagine um lar cheio de filhos, cada um com uma mãe. Era inevitável dar conflito. E a gente ouve muito características de Davi, e as positivas, olhe para mim, a gente joga de longe, né? Era um homem amoroso, ele era emocional. A Bíblia vai dizer que quando Absalão morreu, ele orou e disse assim, eu queria ter morrido em seu lugar. Ele tinha um desejo, um amor, uma paixão por Absalão, meio estranha, né? Uma omissão, na verdade, a Bíblia vai nos ensinar isso. Quando você observa também um outro ponto positivo de Davi, é que, segundo livro dos Reis, 6,14, primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, Davi, ele era envolvido, ele envolvia a casa dele com adoração. Ele era um adorador, todo mundo sabe disso. Ele levou a arca para Jerusalém, ele dançou, ele criou os levitas, ele criou os músicos. A casa de Davi respirava louvor. E Salomão, quem? Cresceu nesse ambiente. Porque presta atenção, a probabilidade dos seus filhos repetirem o que eles veem você fazendo quando criança é imensa. É claro que tem nem toda
Toda regra tem sua exceção, melhor dizendo, e a gente vai observar isso. O terceiro ponto de Davi, que ele era o transmissor de uma promessa, que é a promessa do Messias. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, versículo 13. Pode colocar esse texto para mim, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, versículo 13. Segunda de Samuel 7, 12. A igreja vai ler comigo aqui no telão. No 3. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Está falando de Salomão, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Verso 13, por favor. 1, 2, 3. 3. Este, Salomão, edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, Davi está trazendo sobre si, ele é o transmissor da promessa que Jesus vai reinar nesse reino. Davi é de Judá, é rei de Judá. E quarto e último ponto, é que Davi soube compreender. O salmo que eu li no começo do culto, é o salmo davídico que fala sobre confissão e arrependimento. Uma das coisas mais lindas que tem, o versículo de número 10, quando ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 11, Salmo 51, verso 11. Não me lances fora da tua e não retire de mim o teu, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Presta atenção, esse texto não está dizendo que Davi perdeu a salvação dele. Um salvo não perde salvação, dá glória a Deus aí. Esse texto está dizendo que Davi não sentia mais alegria. É essa alegria que tu entra na casa de Deus. Ele não tinha mais isso. Ele não estava mais sentindo essa alegria. Pois bem, olhe para mim. Eu vou ser bem didático. Só para a gente terminar aqui a nossa missão. 4 virtudes. Quantos? Vamos ver 4 falhas. Primeira, esse camarada ele era um homem muito omisso. E a omissão e falta de disciplina, ela cria monstrinhos. Tem pais, coloca para mim, Jonathan, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 6. Tem pais que eles não estão gerando filhos. Eles não estão gerando cidadãos de bens para a sociedade. Tem pais que estão gerando monstrinhos. Pelo simples fato de serem omissos e não usarem a vara quando é necessário que a vara seja usada. A gente vive numa sociedade tão diferente. Irmão, escute, pelo amor de Deus, e não me entenda errado. Mas eu estou vendo aqui pessoas mais velhas do que eu. Eu vou fazer 40 anos agora em novembro. Eu estou vendo senhores aqui que são mais velhos do que eu. Eu sou da década de 80, eu nasci em 86. Dá uma glória a Jesus aí quem é de 80. Só o Theo que é de 80. Dá uma glória a Jesus aí, irmão, quem é de 80. Meu Deus, todo mundo novo, né? Quem é de 70, dá uma glória a Jesus aí. Pronto, então vocês são testemunhos. Na década de 70, na década de 80, de 90, a gente viveu uma geração muito boa. Estava contando para a missionária Sandra que a gente entrava na vala para pegar uma formiga que tinha uma cauda bem grande. A gente tirava a cauda, a salvona, pegava a cauda dela, fritava. Dá uma glória a Jesus aí, quem comeu desse banquete. Na vala, irmão, a famosa tanajura. Brincava de taco, pira garrafão, fura-fura, pipa. Tudo que tu imaginar, ou geração boa. E nós crescemos vendo nossos avós e nossos pais com seus 8 filhos. Dá glória a Jesus aí, que eu sei que você tem 6 irmãos, no mínimo. Seus 8 filhos, seus 10 filhos. Minha avó teve 8, minha bisavó teve 12 e morreu 2. Aí o pessoal logo fala, não tinha televisão, pastor, naquela época, né? Não, irmão, tempos bons. Se uma geração que a gente olha, que não tinha a tecnologia que a gente tem, a ciência não estava tão avançada como está hoje, conseguiu criar tudo isso de filho, agora a gente olha casal se juntando e olhando e falando para o outro assim, bora adotar um cachorro, porque nós não estamos preparados para ter filhos. Está repreendido, irmão, em nome de Jesus, essa desgraça do meio do povo de Deus. O casal se junta para multiplicar. Olhem para mim, o Dilson que sucedeu de forma muito boa aqui, dizendo que isso tem se tornado um caos pelo simples fato de pais não quererem gerar. Vocês sabiam, deixa eu dar uma informação para vocês aqui, muito séria, que os muçulmanos vão dominar, a estimativa é 2027 a 2030, eles vão passar o cristianismo como primeira religião do planeta Terra, se Jesus não voltar, simplesmente porque cada casal muçulmano, como é permitido a poligamia, ter várias mulheres dentro da religião muçulmana, eles estão com cada casal tem 8, 10, 6 filhos,
Então, eles já estão passando, porque eles estão e eles estão colocando pessoas, porque eles têm dois pensamentos. Pergunte qual? Um é de propagar o Islã de forma pacífica, viu? E outro é propagar o Islã na bomba, na guerra e na força. Só que presta atenção, Davi, capítulo 1, primeiro livro dos Reis, 1, verso 6, me ajuda, Jonathan. Seu pai jamais tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que... Olha o que o texto bíblico está falando, que Davi foi um pai que nunca disciplinou o filho dele. Davi nunca tinha contrariado Adonias. Davi era o pai que não corrigia. Sabe qual é o resultado disso, irmão? Lá na frente nós vamos ver o resultado disso. Adonias não recebeu nenhuma repreensão. Você conhece algum pai que o filho... Olha para mim aqui. O pai recebe uma visita em casa. Eu sento aqui, irmão Valmir veio lá do Maranhão de São Luís me visitar. Aí eu sento aqui do lado do irmão Valmir. E eu sou o pai Davi, o pai que não chama atenção. Porque tem pai que o excesso de zelo, de amor, acaba atrapalhando. Aí o irmão Valmir está aqui, eu estou conversando com o irmão Valmir, botando aquele papo, aquela conversa. A Isabela vem lá de dentro, começa a pular aqui na minha perna, começa a bater no meu rosto aqui na frente dele. Pai, eu quero isso, puxar meu paletó. Aí eu falo: olha, irmão Valmir, já sabe bater. No meu tempo, irmão Alfredo, o meu pai só olhava. Ele nem verbalizava. Ele só olhava no canto de olho. Irmão, aquele olhar dizia tudo. Levante a mão aí, ô geração boa, você que passou disso. Porque agora os pais são omissos e pensam, não, porque... Irmão, eu quero ler um texto com você, e não é, se você acredita na Bíblia, você vai concordar. Provérbios 13, versículo 24. Quem escreveu foi o filho dele, o sábio Salomão. Salomão disse assim, ó, Provérbios capítulo 13, verso 24, no 3, todo mundo. 1, 2, 3. O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina. Desde quando? Desde cedo. Você poderia trocar muito bem. Que retém a vara, tu podia colocar aí, ó. Se é contigo, tu vai dar glória. Porque teve gente que apanhou de fio elétrico, teve gente que apanhou de... Ó, olha aí. Teve gente que apanhou de vassoura, teve gente que apanhou de sandália, teve gente que apanhou de cinto, teve gente que apanhou de galho de goiabeira. Esses aí são fortes hoje. E olhe para mim, pastor, o senhor está incitando eu bater no meu filho? Claro que não, irmão. Claro que não. Primeiro você vai verbalizar, você vai conversar, você vai chamar, você vai instruir, você vai inculcar. Mas se não resolveu... Só que muitos pais, ó, aposentaram isso aqui, ó. Não disciplinam, não falam. Ah, porque eu vou machucar o meu filhinho. Irmão, eu presencio na rede social o pai entrando no quarto, a filha de 15 anos, quantos anos? A filha de 15 anos deitada com o namorado dentro do quarto, 15 anos, não são casadas. O pai bate na porta do quarto da filha de 15 anos e diz assim: olha, está aqui o preservativo para vocês se preservarem. É desse tipo de pai que nós estamos falando. Que deixaram de ser homens. Isso tem trazido um prejuízo muito grande. Segundo ponto de Davi, tem alguém aí? Diga glória a Deus. Porque Davi foi omisso, os filhos nasceram sem limite. Quer ver? Olha uma coisa, a gente fala assim: ó, o grande rei Davi conquistou tantas batalhas. Saul falou para ele: traga 100 prepúcios de filisteu, ele trouxe 200. O Davi que as cantigas cantavam, Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. O grande Davi que trouxe a arca, o grande Davi que colocou a dança, o grande Davi que fez a liturgia de culto, o grande poeta dos salmos Davi. Nossa, quantos adjetivos bonitos para descrever Davi. Mas esse mesmo Davi que eu acabei de falar, escuta: Amon estrupou Tamar, Absalão matou Amon, Adonias tentou usurpar o trono de Salomão, seu irmão. Salomão foi só misericórdia. Se Deus não tivesse tido misericórdia dele no final da vida, você sabe do que eu estou falando. E Tamar foi abusada pelo irmão dela. Esse é o mesmo Davi, que era um mega homem religioso, mas era um fracasso dentro de casa. Sabe o que foi que o Dilson citou? O Balso, ele me mandou esse livro para mim. Lá no livro o Balso diz que ele foi fazer ele era requisitado para pregar nas maiores conferências dos Estados Unidos, onde estava Billy Graham, onde estava só a nata. Ele era especialista, a área dele era família.
E ele disse que chegou um tempo que tinha tanto convite que ele começou a ficar longe de casa. O Billy Graham também abriu a boca e disse que se ele pudesse voltar atrás, ele teria aceitado muitos menos convites e ficado dentro da família dele. Outra coisa, quando você vê um grande homem, olhe para mim, na rede social, grande técnico da NBA, grande técnico de futebol, grande técnico de qualquer outro esporte que você conhece, você pode observar que a maioria das vezes a casa dele é um fracasso, porque eles dão o melhor lá fora. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Eles dão o melhor lá fora e são omissos dentro de casa. Escute, a Bíblia é tão perfeita. Segundo ponto, o pecado manchou a casa de Davi. Adultério com Betseba, assassinato de Urias. E Natã foi profetizar uma coisa para ele. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, o profeta Natã entrou na casa dele e disse assim: olha, a espada nunca mais se apartará da tua casa. Escute uma coisa, repete comigo, diga assim: estupro, forte, assassinato, guerra civil. Os filhos, por exemplo, eu acabei de citar para vocês aqui, ó. Ainoã, ou melhor, Aminon, estupro. Absalão matou o irmão. Adonias querendo usurpar o trono. Na verdade, os filhos só estão repetindo o que Davi fez. Perceba, os filhos só estão repetindo o que viram o pai fazer. Davi mandou matar um homem para se deitar com a mulher dele. Eles estão repetindo, irmão. O primeiro exemplo dos seus filhos vai ser você. Eu sempre tenho batido na tecla quando tenho falado para famílias aqui dentro dessa casa de oração. Como é que o teu filho te vê? Teu filho te vê lendo a Bíblia? Teu filho te vê orando? Ou teu filho te vê mais conversando sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, sobre a Copa, do que sobre Bíblia? Como é que os nossos filhos nos olham, nos veem? Os convites que eles recebem de nós. Isso é sério. Nós somos o primeiro exemplo dos nossos filhos. E nós não podemos, irmão, vamos parar com essa hipocrisia de falar assim: menino, te arruma que sexta-feira tem escola bíblica. Menino, te arruma que domingo tem culto. O pai manda o filho vir para o culto, vir para a igreja, mas o pai não vem. O nome disso é hipocrisia. Terceiro, preferência política palaciana. Olhe para mim, a casa era cheia de mulheres, com certeza, muita intriga, com certeza, muita competição pelo trono. Outra coisa, nós vemos dois irmãos, Absalão e Adonias, brigando um pelo poder. Desde quando? Desde pequeno. Eram lá totalmente desajustados. E a gente vai observar o que acontece com cada filho. Aminon virou estrupador, foi morto pelo irmão Absalão. Absalão foi um rebelde, faz o golpe contra o pai, morreu enforcado numa árvore. Adonias tentou roubar o trono, foi morto por Salomão. E Salomão foi o único que deu certo. Presta atenção. Às vezes tem lares que são tão desajustados. E a gente observa, quando você vê um lar que é muito desajustado, automaticamente a gente julga assim: esse aí não vai dar futuro para ninguém. Só que toda regra tem uma exceção. Era para você ter dado glória a Deus. Porque Deus tem os seus remanescentes mesmo dentro dos lares mais desestruturados que nós podemos ter. Irmãos, por exemplo, muitos de nós que estamos aqui somos frutos de um playboy. Você sabe o que é um playboy? Hoje até postei no meu status, na mensagem do ano passado que eu preguei aqui. O playboy é aquele que vai fazendo filho nessa mulher, filho nessa mulher, filho nessa mulher, se acha o cara, fala bonito, tem uma boa cultura, toma os melhores vinhos, se acha o galã. Só que o playboy, ele é bonito para a filosofia mundana. O playboy é um homem, irmão, que quando ele morre, ninguém sente falta dele. Por quê? Porque um homem que deixa um filho em cada mulher, ele está fazendo um desserviço para a sociedade. Homem de verdade, oh glória, ele se junta com uma mulher só. Dá glória aí, meu irmão, que Deus está te segurando. Ele se junta com uma mulher só. E ele faz um propósito, um pacto, uma aliança eterna diante de Deus e dos homens. Que até que a morte os... E eles vão enfrentando juntos. Como? Porque presta atenção, tem casal, Patrick, que eles jogam tênis. E como é o nome daquele esporte que não pode deixar cair? Beach tênis, é isso que é de praia, né? Isso, tem casal que joga tênis de quadra. No tênis de quadra é um querendo vencer do outro. Tem casal que é assim. Parece que a mulher está competindo com o marido e o marido está competindo com a mulher. Só que tem casal cheio do Espírito Santo que ele está jogando beach tênis. Segura. No beach tênis não pode deixar cair. Oh, glória. Então no beach tênis eles jogam, por exemplo, eu estou jogando aqui, a mulher está jogando de lá, porque se cair perde os dois.
E no casamento não pode ser tênis. Então o playboy, ele não serve para nada. Escuta, o playboy, ele é labioso. Ele fala bem. Ele tem pinta. Às vezes tem pinta e não tem dinheiro. Infelizmente, o pessoal que diz, a mulher vão comprovar agora, que mulher diz que é só pelo ouvido. Que o cara pode ser feio igual não sei quem. Para mim não colocar ninguém como exemplo. Mas se ele dá uma cantada bonita, a mulher se apaixona. Acho que é por isso que eu casei com a irmã Sandra, então. Só pode. Presta atenção. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Não. Você vai procurar um homem que está disposto. Presta atenção, irmão. Quando uma pessoa que faz um desserviço para a sociedade morre, a Bíblia diz. Vamos com a Bíblia. Morreu um rei chamado Ezequias. E o texto bíblico está dizendo que ele não deixou. Passou o reinado de Ezequias. Quando esse rei morreu, olha o que o texto bíblico diz. E ninguém sentiu falta dele. É triste você chegar num culto desse de paz aqui. E você, quando eu estou falando, você está lembrando automaticamente aí. E você agora está na sua memória que o seu pai não foi isso, não foi aquilo, não foi aquilo. Talvez você nasceu em um lar desestruturado. Talvez você foi criado por uma outra família. Talvez você foi abusado. Ou abusada sexualmente. Por um parente, por um conhecido. Por uma família que você foi criado. Por quê? Porque o seu lar ele nasceu desestruturado. Então existem situações que a gente olha e diz assim, não, esse aqui tem tudo para dar errado, mas não vai dar, porque você está aqui, cheio da glória de Deus. Agora presta atenção. Tem gente que usa o erro, irmão Vamir, de fulano, de ciclano, de beltrano, para fazer com que a vida dele seja um luto eterno. Não foi porque teu pai errou contigo na tua criação que tu precisa ser igual ao teu pai. Olhe para mim, se o teu pai não te deu carinho, você vai dar o triplo de carinho para os teus filhos agora. Deixa eu confessar uma coisa para vocês, eu confesso isso com tristeza, eu acredito que não vai chegar lá na rede social, porque não vão fazer corte dessa parte. Mas hoje eu tive dificuldade de mandar uma mensagem para o meu pai. Mandei para um monte de gente, mandei, liguei, chorei, falei, ri, mas para ele eu tive uma dificuldade de ligar. Por quê? Porque ele criou a gente sem afeto. Ele criou a gente sem dar um abraço. Olha, eu passo aqui, às vezes 1 ano, 6 meses sem ir na minha cidade. Quando eu chego lá, a única reação dele, ele fala, ê? É a única reação dele. Ele fala, e entra. Aí depois vem, puxa uma conversa. Pergunte para a irmã Sandra se eu sou assim com as minhas filhas. Primeiro, eu tenho a Bíblia, irmão. Oh, glória. E que o meu pai formou o meu caráter enquanto eu estava dentro de casa. Ele me deu bons exemplos. Ele é um homem trabalhador, ele é um homem de caráter, ele é um comerciante. Eu nunca vi ele passando ninguém para trás. Ele me deu criação e eu trago isso até hoje comigo. Mas o meu caráter de amar pessoas é o livro. Ó. O meu caráter de me comportar foi o livro. O meu caráter de saber, de ter postura foi o livro. Então presta atenção. O teu exemplo para ser um homem e ser uma mulher não vai ser o teu pai. Vai ser o livro. Você vai precisar ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Então escute. A mulherada, infelizmente, não estão atrás dos homens de Deus. Elas querem os playboys, os bombados, os fortinhos. Salomão falou assim, ó, e esse era especialista em mulher. A beleza e a formosura são vãs e passageiras. Procure caráter. Para terminar com chave de ouro. Por causa que Davi era omisso, por causa que ele era o quê? Ele gerou filhos feridos e violentos. Nós temos 4 lições para terminar. A primeira, lições para hoje. Amor sem disciplina gera monstros. Davi era aquele pai que ele amava, mas não corrigia. Escute, amor mais limite é igual proteção. E amar não significa deixar. Escute, eu conheço uma pessoa que hoje vive numa condição de vida terrível, que nem anda. Ele roubava, aí o ladrão batia na porta da mãe, a mãe, tá aqui, vou pagar a bicicleta. Ele roubava um celular, a mãe roubava um celular, ele fazia tal coisa, a mãe... Escute isso, é duro o que eu vou falar. Tem pessoas que terão seu caráter transformado, tem umas que nem terão caráter transformado, mas tem umas que terão seu caráter transformado atrás de uma cela. Elas não lerão a Bíblia aqui fora. Elas lerão a Bíblia lá dentro. É dentro da cadeia que elas vão ler a Bíblia. É lá que Deus vai ter um encontro com elas.
Por quê? Porque elas não vão ouvir pai, não vão ouvir pastor, não vão ouvir lição, não vão ouvir escola, não vão ouvir professor, não vão ouvir nada. Segundo, o pecado, ele pode virar herança para o teu filho. Olha que coisa terrível isso aqui. Coloca para mim esse texto, por favor, rápido. 2 de Samuel 12:11. Olha isso aqui rápido, todo mundo. 2 de Samuel 12:11. Davi, recebendo uma palavra, assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa venha um mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do... Presta atenção isso aqui. Aleluia. O que Davi fez em secreto, os filhos deles fizeram em público. Olha o que eu vou te falar. Postei no meu status hoje. Quem leu, viu. O que filhos estão fazendo hoje em público é só o que viram os pais fazerem em secreto. Amém ou não amém? Irmão, a responsabilidade do teu filho não é do Helder nem do pastor Narciso. O Helder e o pastor Narciso, o governo e a igreja te ajudam. A responsabilidade de criar teus filhos nos atos e no caminho do Senhor é tua e da tua esposa. Terceira, Davi não era esse monstro todo. Ele teve momentos de adoração e Salomão presenciou isso. Porque quando Salomão reina, ele ora dizendo: Deus do meu pai Davi. Davi tinha exemplos bons também. Davi era um homem de oração. Davi era um adorador. Quarto e último, nunca é tarde para abençoar. E a última palavra de um pai por um filho, ele pode mudar o destino de um filho. Está lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó morre, ele abençoa as 12 tribos e libera uma palavra de profecia para cada um. Ah, pastor, perdi muito tempo. Comece hoje. Para de olhar para trás. Eu estava conversando com um pai, fechei, 7h59, cumpri a promessa. Eu estava conversando com um pai outro dia, ele sentou comigo e disse assim, ele olhou os filhos, os dois, quantos? Os dois afastados do caminho do Senhor, e ele sem saber o que fazer mais, porque chorou, já pediu ajuda, já consultou tudo, já fez tudo o que podia, e os filhos continuam afastados. Ele olhou para mim, baixou a cabeça e disse assim, o pior de tudo, quase chorando, irmão, o pior de tudo, que a culpa deles estarem aí é minha. Porque hoje, conhecedor da Bíblia, ele viu que os meninos foram criados e ensinados totalmente distante daquilo que a Bíblia tem como propósito para a vida de filhos de crente. E hoje, por não terem recebido essa instrução, se encontram afastados. Diz para ele, irmãos, nos resta só crer, orar. Se tem alguém aqui nessa condição, pastor, eu errei muito, eu vacilei. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são o motivo de nós não sermos consumidos. Curve sua cabeça, deixa eu orar por você. Deus, nessa noite nós encerramos esse culto mediante essa palavra, essa reflexão.